O professor Emanuel Ciolac, do Departamento de Educação Física da Unesp em Bauru, é um dos pesquisadores envolvidos no estudo que teve os resultados publicados recentemente em uma revista internacional. E é com ele que eu converso agora para a gente entender um pouco mais das implicações dessa pesquisa. Professor, para a gente começar, queria que você explicasse então o que é a osteoartrite e o que já se sabe sobre os casos de pressão alta nos pacientes que têm essa doença. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui nessa entrevista. A osteoartrite é uma doença osteoarticular, crônica e degenerativa, que ela é bastante associada ao envelhecimento, que dentre a sua característica principal envolve a degeneração da superfície articular, principalmente da parte cartilaginosa, diminuindo o espaço interarticular e gerando bastante dor na articulação acometida. As mais comuns são as articulações que envolvem a sustentação do corpo, né? Joelho e quadril, mas pode envolver todas as articulações do corpo e ela é altamente prevalente. Então, especificamente do joelho, que foi o caso do nosso estudo, estima-se que acima de 50 anos, 60% da população apresenta dor no joelho e essa dor é principalmente por conta da osteoartrite. Tá? E essa doença ela não tem só o aspecto músculo-esquelético. Por ela promover a inflamação e ela está associada a outros aspectos que também estão relacionados a doenças cardiovasculares, como obesidade, sedentarismo, o processo inflamatório sistêmico. Então ela também tem uma maior incidência de doenças cardiovasculares, entre elas a hipertensão. O quanto exatamente há mais do que na população que não tem osteoartrite ainda não é sabido, mas só sabe que comparando populações que têm e não têm osteoartrite, a prevalência de hipertensão é maior. E como que nasceu, professor, essa proposta de trabalhar em conjunto com a equipe lá da USP? Esse, na verdade, é um estudo longitudinal, que ele já está no seu 5º ano de segmento, é o segundo estudo, que no primeiro estudo ele teve duração de 3 anos, que ele teve início antes da minha chegada aqui na Unesp de Bauru. Eu já trabalhava lá no Hospital das Clínicas, a gente iniciou esse estudo analisando o efeito de um programa educacional interdisciplinar para o tratamento dos indivíduos com osteoartrite. A minha linha de pesquisa sempre foi mais voltada para a área cardiovascular e metabólica, né? E como a gente viu essa associação entre a doença cardiovascular e a osteoartrite, então a gente resolveu também investigar essa variável especificamente. E com a minha vinda aqui desde 2012 aqui na Unesp de Bauru, a gente estendeu o estudo por mais 4 anos, né, e continuamos com essa parceria com o Hospital das Clínicas. E como que a pesquisa foi conduzida na prática? Na prática, ela é composta de um grupo interdisciplinar que envolve ortopedistas, profissionais de educação física, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, serviço social e nutrição, onde cada um, especificamente na sua área, passava um programa educacional para os indivíduos que têm osteoartrite, né, que pode ser feito para eles minimizarem a progressão da doença, aliviarem os sintomas e cuidar da sua saúde como um todo. E, independente do grupo interdisciplinar, era reforçado a importância da prática de atividade física, atingindo a recomendação da Organização Mundial de Saúde, que são 30 minutos no mínimo diários de exercício de atividade moderada, 5 vezes na semana, associado mais aos exercícios de fortalecimento. Ou realizar 3 sessões diárias de alta intensidade por pelo menos 20 minutos cada sessão, né? E com isso os indivíduos eles eram classificados no início e no final de estudo, de acordo com essa recomendação, em ativos, quem atendia essa recomendação, ou insuficientemente ativos, que não atendiam essa recomendação. E as variáveis de pressão arterial, índice de massa corpórea e capacidade aeróbia foram avaliados ao longo de 1 ano de segmento. E quais são esses principais resultados que vocês chegaram, que inclusive estão publicados nesta revista internacional? O principal achado foi especificamente com os valores de pressão arterial.
né? Que a gente sabia da prevalência dessa doença, a hipertensão ser mais elevada na população, mas a gente não sabia que num período tão curto de tempo, no indivíduo que não fazia atividade física, com o tratamento específico só com a evolução da doença, os níveis pressóricos subiam. Então a gente notou que quem no início do estudo era inativo ou insuficiente ativo e se manteve no final do estudo, no período depois de um ano, a pressão, tanto sistólica quanto diastólica, elevou significativamente. Aproximadamente 10 milímetros Hg, que é um valor bem considerável. Nesse espaço de um ano? Nesse espaço de um ano, é bastante. A mesma coisa aconteceu com os indivíduos que eram ativos no começo, mas no final ficaram inativos, insuficiente ativos. Então eles também tiveram esse prejuízo para a pressão. Enquanto que os indivíduos que eram ativos e se mantiveram, a pressão sistólica se manteve, não se alterou, e a diastólica inclusive melhorou. E no grupo que era sedentário e ficou ativo ao longo de um ano, ambas as pressões melhoraram. Não só não aumentaram, como aconteceu em quem ficou inativo, como ela diminuiu. Um fator extremamente positivo do ponto de vista da saúde. Além disso, os dois grupos que finalizaram com o seu dia a dia de forma ativa, eles tiveram uma redução no IMC, né? E o IMC é sabido que ele prejudica ainda mais a osteoartrite do joelho, porque ele tem que carregar mais peso no seu dia a dia. E por fim melhorou a capacidade aeróbia nos dois grupos que terminaram de maneira ativa, né? Demonstrando que é fundamental para essa população fazer o mínimo de atividade física que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Legal. E como que essa investigação, esse estudo, professor, se alinha com o que vocês pesquisam aqui dentro do LEDOC, né, que é o Laboratório de Pesquisa em Exercício Físico e Doenças Crônicas? Esse estudo está totalmente alinhado com a nossa linha de pesquisa, que as duas principais envolvem o exercício físico e o envelhecimento e a consequente prevenção ou tratamento das doenças associadas ao envelhecimento, e dentre essas doenças inclui a osteoartrite, inclui a hipertensão, inclui o diabetes, inclui a própria obesidade, que é uma doença, e inclui também a nossa segunda linha, que é não segunda em termos de importância, mas de quantidade, que é os benefícios do exercício físico na fisiopatologia das doenças cardiovasculares e metabólicas, né? Então a gente sabe a hipertensão é uma doença cardiovascular que vai evoluindo em conjunto de maneira mais significativa com a osteoartrite. A gente demonstrou que a atividade física consegue prevenir esse desenvolvimento. Tá certo, professor. Mais uma vez, obrigado por comparecer e ajudar a esclarecer para a gente. Eu é que agradeço essa oportunidade de mostrar o nosso trabalho para a população em geral.